Olá, eu me chamo Moisés Gomes e sou professor. Gostaria de compartilhar com vocês, diante dos últimos acontecimentos que culminaram com a facada sofrida pelo deputado federal Jair Bolsonaro, uma postagem que compartilhei com minha irmã no ano passado, em setembro de 2017. Essa postagem se deu em um contexto em que o ex-presidente Lula fazia uma caravana pelo interior do Ceará e nesses dias estava próximo à sua passagem aqui por nossa cidade de Cedro, Ceará. E nessa época minha irmã fez uma postagem com uma imagem associando, chamando Lula de bandido, de ladrão. Nessa época ele estava livre e por causa disso sofreu muitas perseguições, inclusive em sua página. Uma das perseguições que ela sofreu foi de um parente nosso, inclusive primo, na verdade primo de nossa mãe. O cara é petista fanático, apesar de ter doutorado e tudo mais, atacou a minha irmã, dentre muitas outras coisas, insinuando que ela não tinha conhecimento suficiente, mandando-a estudar. E então eu me solidarizei com minha irmã e nesta mesma época resolvi postar uma mensagem de solidariedade em seu Facebook. Gostaria de compartilhar com vocês porque eu acho pertinente diante da situação atual do nosso país. Eu fiz inicialmente, como vocês podem ver aqui, alguma saudação para ela, dizendo que o conselho de mandar estudar sempre é um bom conselho, a gente deve apenas estar atento qual é a intenção dessa pessoa que manda a gente estudar, o que é que tem por trás dessa intenção, e comecei a falar para minha irmã o seguinte: sabe, eu estudo, eu tenho estudado inclusive um certo documento intitulado de um partido para tempos de guerra. Esse documento, que é fruto do 5º Congresso Nacional do Partido auto-intitulado dos Trabalhadores. Esse documento aqui, Partido dos Trabalhadores, 5º Congresso Nacional, caderno de teses, PT, um partido para tempos de guerra. Um partido para tempos de guerra. E assim eu continuava falando para minha irmã. Só o título já nos faz pensar. Este documento é de 2015, quando esse partido ainda estava majoritariamente no poder. E eu disse majoritariamente no poder porque o poder do PT não cessou em momento algum, apenas diminuiu. E isto lhes causa terror e até explica os inexplicáveis ataques de ódio que você tem recebido ultimamente. Ataques, inclusive, machistas, misóginos e de pessoas, quem diria, brancas e ricas, incluso o referido primo nosso, com doutorado e tudo, ganhando seus salários aí de mais de dezenas de milhares de reais. E continuo conversando com minha irmã. Sabe, neste meu estudo, deste caderno de teses, encontro coisas como, abre aspas, o partido que temos não está à altura dos tempos em que vivemos. Das direções até as bases, é preciso realizar transformações profundas. Precisamos de um partido para tempos de guerra. E aí me pergunto, o que seria isso? O que quer dizer aos seus militantes este partido, visto que esse documento é direcionado à militância? Ora, na guerra vale mentir? Vale. Na guerra vale perseguir? Vale. Na guerra vale espionar? Vale. E por último, e não menos importante, é válido matar na guerra? Na guerra vale matar? Sim, vale sim. E é a isto que este partido está disposto. A escalada de violência começa assim. Grave bem essa palavra, escalada. Vai começando pequenininho e depois vai aumentando. Primeiro pressão, linchamento virtual e perseguição em perfis de Facebook, que foi exatamente isso que minha irmã sofreu na época em que postou a sua opinião sobre a passagem do criminoso Lula em nossa cidade. E dou como exemplo aqui para vocês também esse perfil chamado Ódio do Bem. Esse perfil é um perfil que tem como característica pegar pessoas pregando amor, paz para os seus.
mas quando se trata da direita, eles são prontos a exigir morte, a exigir atentado, a exigir violência. Esse cara aqui, como exemplo, espera do seu âmago, do íntimo, do seu âmago, da sua alma, que esse cara aqui do Brasil Livre tenha a sua cabeça decepada em praça pública. Outro exemplo aqui agora, em que um petista, respondendo ao Vadir Damus do PT, diz que agora cabe invocar o terrorismo e explodir esse antro. Nesse caso, o antro seria o Supremo Tribunal Federal. Começa assim, começa com pressão e linchamento virtual. Depois, perseguição social em perfis de Facebook. Depois, acrescento aqui e continuo, uso da máquina pública para promoção de atos políticos. Eu coloquei um link aqui, que foi de uma postagem que eu fiz na época. Eu coloquei, Deus está vendo, secretária que criticava João Viana, dispensando gente para ver Lula ladrão. João Viana era um prefeito aqui da nossa cidade, que também foi pego muitas vezes por corrupção e tinha práticas nada ortodoxas, como, por exemplo, arrebanhar os seus eleitores, os seus funcionários públicos para os seus atos políticos. E essa secretária, na época que tanto criticava essa administração anterior, fez a mesma coisa, liberando e convocando seus subordinados à sua pasta para participarem aí deste evento em que o Lula ladrão passou aqui pela nossa cidade. Deus está vendo, secretária. Deus está vendo. A senhora acredita em Deus? Vamos lá. Depois, uso da máquina pública para promoção de atos públicos e perseguição de inimigos. É um partido para tempos de guerra. Na guerra vale tudo. Como dizia Dilma Rousseff, na eleição vale o diabo, você pode fazer o diabo. Depois, achincalhamento e escracho, não mais virtual, mas sim presencial. Próximo passo, ataques físicos corporais. 2 pontos. Primeiro lançam bolas de papel, depois ovos. E aí eu linko vocês, e esse aqui é o meu link, para a reportagem. Isso eu postei essa reportagem há 1 ano atrás. Linkei essa reportagem nesse meu comentário. Veja só, é 17 de agosto de 2017. Mulher atira ovo contra Bolsonaro em uma cafeteria de Ribeirão Preto. Primeiro começaram com os ovos. Depois espancam. E aqui eu mostro para vocês um vídeo de um eleitor do Bolsonaro sendo atacado por petistas intolerantes. Esse é o partido de guerra. Esse é o partido para tempos de guerra. É você acertar covardemente um inocente só porque está vestindo uma camisa que vai de contra os seus pensamentos. O cara está aí, é agredido, tem a sua bandeira roubada, agredido com o pau da bandeira que ele levava. Este é o partido para tempos de guerra. Depois, esfaqueiam. Depois, atiram em você. Olha só essa palavra que eu utilizei. Eu postei isso em setembro, 1º de setembro de 2017. Era isso que eu estava dizendo. Essa é a escalada da violência. Depois esfaqueiam, depois atiram em você. E foi isso que aconteceu nos fatos presentes, nos fatos mais recentes que a gente viu, que todo o Brasil viu aí. E aí, depois disso, você terá direito a um bom paredão, uma boa espingarda, com uma boa bala e, por fim, uma boa cova. Sabe quem foi que disse isso? Outro esquerdista. Esse foi o discurso desse cara aqui, ó, Mauro Iasi. Em 2015, Mauro Iasi, candidato à presidência em 2014 pelo PCB, defendeu morte de opositores do socialismo, da esquerda, do partido para tempos de guerra. Veja só o que eu escrevi no final desse parágrafo. Não estou profetizando, estou constatando a realidade, já vivida em países como a Venezuela, por exemplo.
Eu escrevi isso há um ano atrás, 1º de setembro de 2017. Depois esfaqueiam, depois atiram. E fiz questão de dizer, não estou profetizando. É a pura e simples análise da realidade. E essa esfaqueada, essa facada que o Bolsonaro sofreu, é agora, na decisão de todos os brasileiros, um ponto de inflexão, para o bem ou para o mal. Bolsonaro não é a nossa melhor opção, como costuma dizer o Nando Moura. E de fato não é. É a nossa única opção. Fora Bolsonaro, quem nós temos? Qual o candidato que nós temos que defende a família, que defende o Brasil, que defende a pátria? Não temos nenhum. Então ele não é a melhor opção de fato. Ele é a nossa única opção. Bolsonaro não sendo eleito, e temos que fazer de tudo para que ele seja eleito ainda nesse primeiro turno, não sendo eleito, qualquer um outro que entre no lugar dele, vai levar o Brasil mais cedo ou mais tarde, dependendo do candidato que foi eleito, mais cedo ou mais tarde, para o caminho da esquerdização, a implantação do maldito comunismo em nosso país. E aí, mais uma vez, não estou profetizando. Estou falando isso hoje, dia 7 de setembro de 2018, dia da independência do Brasil. Se o Bolsonaro não for eleito, mais cedo ou mais tarde, nós caminharemos para uma venezuelização do Brasil. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Se você gostou desse vídeo, se viu alguma verdade nele, compartilhe o máximo possível. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E boa noite para você.